Programa Tempo de Recomeçar, nessa segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que está rezando com a gente, que reza pra gente. Eu quero falar para vocês que eu estou com Covid, isso mesmo, né? Ah, meu Deus do céu, ele tá rindo ainda, né? Mas graças a Deus, né? Tô tudo bem, né? Eu tomei as 2 vacinas. Como que isso é importante na vida da gente, meus irmãos, minhas irmãs? Como que é importante. Tome a vacina, você que ainda não tomou, né? Meu Jesus amado, essas pessoas que morreram, né? Que não estão mais com a gente, que morreram por causa da pandemia. Se elas tivessem a oportunidade de tomar, igual você que está me ouvindo, a senhora, o senhor que está me ouvindo, né? Tome a vacina, meu irmão, minha irmã. Eu vejo que, graças a Deus, estou muito bem, né? Estou trancado dentro de casa. A missão parei por um momento, né? Mas aqui a gente está fazendo aqui em casa mesmo, dentro do quarto, né? Mas graças a Deus está tudo bem. Vamos pedir a Nossa Senhora para o fim desta pandemia, né? Meu Deus do céu, quantas pessoas estão contaminadas, meu Deus. Ó Mãe, derrama sobre nós numerosas bênçãos, principalmente a bênção da saúde, Mãe querida. Intercede junto ao teu Filho Jesus pelo fim da pandemia do coronavírus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, irmãs, você já ouviu falar o que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Gostaria que desde já você desse um joinha, compartilhasse, né, para pessoas que você conhece esta pregação, o que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, e compartilhe o Evangelho. Justamente está no Evangelho de hoje, de Marcos 3, de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por um Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma rejeição total de Deus e é o único pecado que não tem perdão. Quem blasfema contra o Espírito Santo o rejeita completamente,
não chegando nunca ao arrependimento. Jesus disse que todos os pecados serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia, ela não diz exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós podemos entender, né, aqui, pelo que nós acabamos de ler no Evangelho de hoje, né, os fariseus eles tinham acusado Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. E Jesus lhes explicou que isso era ridículo, porque Satanás não trabalha contra si mesmo. Jesus também avisou que só há dois lados, né? Mateus 12, versículo 30, quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Mas o que é blasfêmia? Falar mal de Deus ou das coisas de Deus. Blasfemar significa insultar, difamar Deus, dizendo mentiras sobre Ele. Quem blasfêmia mostra desprezo por Deus. Nossa atitude, meus irmãos, minhas irmãs, deve ser de amor, de respeito por Deus. Ele é poderoso, Ele é perfeito e ainda nos ama. Blasfêmia é rejeitar Deus de forma consciente. E algumas formas de blasfêmia são rejeitar Jesus como Salvador, amaldiçoar Deus, falar mal de Deus e de suas obras, né? Eu sei que às vezes as pessoas, elas no momento de desespero, elas falam coisas na perca de alguém. Por que Deus foi fazer isso? Eu sei que é um momento de desespero, mas se você já falou isso, peça perdão a Deus. A blasfêmia é um insulto a Deus, ou rejeição de Deus de forma consciente. Mas Jesus disse que até a blasfêmia poderia ser perdoada. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, 32 explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo. Falar contra significa se opor, rejeitando ativamente contra toda evidência. Os fariseus estavam rejeitando Jesus, mas Jesus disse que até isso poderia ser perdoado. O verdadeiro perigo é rejeitar o Espírito Santo. A função do Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, é nos convencer do pecado. É levar eu e você para ser salvo. A pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Em João, capítulo 16, versículo 7, diz assim: entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. Versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Atos 3:19: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque rejeita a convicção e o arrependimento. Rejeita o arrependimento e blasfêmia pode, porque insulta Deus, que deu tudo para trazer a salvação e a libertação do pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa se fecha, né? Eu não quero ser salvo. É a mesma coisa não, né? Mas vou dar um exemplo aqui. A pessoa, ela entra numa piscina e coloca todo aquela roupa, né, de nadador. Ela entra lá de nadador, né, e não consegue se molhar, né?
ela não experimenta da água, não sabe nem se está frio, se está gelado, como que está, porque existe o quê? Uma proteção da pele dela contra aquela água. Assim é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa mesmo, ela se fecha. Um exemplo da blasfêmia contra o Espírito Santo é o próprio Judas. Judas teve remorso. Ele se fechou à salvação. O que ele fez? Foi lá e se matou. O exemplo da misericórdia, do perdão, foi de Pedro. Ele cometeu, ele negou, ele não teve a dor na consciência, Ele foi lá e se arrependeu, pediu perdão a Jesus Cristo. Então, aí vem aquela dúvida, será que já cometi blasfêmia contra o Espírito Santo, Eudes? Se você está arrependido, então não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus nunca, meus irmãos, minhas irmãs, rejeita quem vem a Ele. Confesse o seu pecado, Confesse o seu pecado a um padre e você vai receber o perdão. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, não lançarei fora. 1 João capítulo 1, versículo 9, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame muitas bênçãos sobre você. Reze aí uma Ave Maria, graças a Deus estou bem, Mas para pedir o fim desta pandemia, para que a gente possa continuar nossa missão, De ir até as pessoas. Hoje mesmo eu estar lá em Santa Teresa, Então não dá, Até mesmo não só por causa de mim, mas por causa das pessoas que vão estar com a gente também, Que Deus abençoe, compartilhe se você gostou, se tirou dúvidas, compartilhe com seus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.